Desde o início dos tempos, o universo tem sido uma fonte inesgotável de maravilhas e mistérios. Por mais inteligentes que nos consideremos, por mais que investiguemos, há fenômenos que fogem da nossa compreensão. Como, por exemplo, o voo 370 da Malaysia Airlines. Ninguém espera que um avião simplesmente desapareça do nada, mas foi o que aconteceu. Ou o sinal WOW, que é considerado a maior evidência da detecção de vida alienígena de todos os tempos. Hoje, vamos te contar 20 histórias intrigantes que vão desde eventos inexplicáveis até segredos antigos, passando por fenômenos tão desconcertantes que as autoridades dos Estados Unidos tiveram que manter em sigilo por 80 anos. Então, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E agora, vamos ao vídeo. Cifras de Biol. No ano de 1822, as cifras de Biol entraram para a história como um dos maiores enigmas da América. Thomas Jefferson Biol, um homem envolto em mistério, confiou uma caixa a um dono de hospedaria chamado Robert Morris, com a promessa de retornar posteriormente. No entanto, Biol nunca mais foi visto, deixando Morris com a intrigante caixa por anos. Quando Morris finalmente decidiu abrir a caixa, ele se deparou com 3 páginas de texto aparentemente incompreensível. Décadas se passaram até que a primeira cifra fosse desvendada, revelando um segredo surpreendente. Biol havia enterrado um tesouro de valor incalculável em algum lugar do condado de Bedford, na Inglaterra. O conteúdo do tesouro listado na mensagem decodificada incluía ouro, prata e joias avaliadas em mais de 40 milhões de dólares nos dias de hoje. No entanto, apesar da revelação do tesouro, a localização exata permaneceu um mistério. A segunda cifra, que supostamente continha as coordenadas precisas, nunca foi decifrada. Além disso, a terceira cifra, que se acredita conter os nomes dos companheiros de Biol e seus parentes mais próximos, também permaneceu enigmática ao longo dos anos. Incontáveis caçadores de tesouros e especialistas em criptografia dedicaram-se a decifrar as mensagens restantes na esperança de desvendar os segredos da fortuna de Biol. Enquanto alguns argumentam que as cifras são uma farsa, outros acreditam firmemente que a chave para decifrá-las está escondida dentro da Declaração de Independência ou de outros documentos históricos. A busca pela verdade por trás das cifras de Biol continua a intrigar e fascinar, mantendo viva a esperança de um dia revelar o destino do tesouro perdido. O desaparecimento da família Sodder. Na véspera de Natal de 1945, um terrível incêndio atingiu a casa da família Sodder, em West Virginia, nos Estados Unidos, desencadeando uma tragédia que ecoaria por décadas. George e Jenny Sodder, juntamente com 9 de seus filhos, estavam na residência quando o fogo começou por volta da 1h da madrugada. Jenny foi despertada por um telefonema repentino, mas antes que pudesse reagir, a linha caiu misteriosamente. Ela notou que as luzes estavam acesas e as cortinas abertas, algo incomum para aquela hora da noite. De repente, um estrondo ensurdecedor ecoou no telhado e logo a casa estava envolta em chamas. George e Jenny conseguiram escapar com 4 de seus filhos, mas outros 5 permaneceram desaparecidos, apesar dos esforços heróicos dos bombeiros. O incêndio consumiu o último andar da casa, enquanto o andar de baixo permaneceu inexplicavelmente intacto. As autoridades inicialmente concluíram que o incêndio foi causado por problemas elétricos e presumiram que as crianças haviam perecido no fogo. No entanto, detalhes suspeitos como a escada ausente e uma linha telefônica cortada levantaram questões sobre a natureza do incidente. Anos depois, os Sodder receberam uma fotografia enigmática de um jovem que se assemelhava a um dos filhos desaparecidos, alimentando a crença de que as crianças poderiam ter sido sequestradas. Surgiram teorias variadas, desde conexões com a máfia até possíveis represálias políticas devido às opiniões francas de George contra Mussolini e o governo italiano.
Apesar de inúmeras investigações e especulações, o destino das 5 crianças Sodder permanece um mistério não resolvido. A tragédia daquela fatídica noite continua a assombrar a memória da comunidade, deixando perguntas sem resposta e corações partidos. O sinal WOW. O sinal WOW foi um forte sinal de rádio recebido no dia 15 de agosto de 1977 pelo radiotelescópio Big Ear, nos Estados Unidos, que era então usado para apoiar a pesquisa por vida extraterrestre. O sinal aparentemente veio da direção da constelação Sagitários e trazia as marcas esperadas de origem extraterrestre. O astrônomo Jerry R. Ehman descobriu a anomalia alguns dias depois, quando estava revisando os dados registrados. Ele ficou impressionado que circulou a leitura na impressão do computador e escreveu o comentário "UOW" no lado, levando o nome amplamente utilizado no evento. Toda a sequência de sinais durou a janela completa de 72 segundos, durante a qual o Big Ear foi capaz de observá-la, mas nunca mais foi detectado. Muitas hipóteses foram criadas para explicar a origem do sinal, incluindo formas naturais e feitas por humanos, mas nenhuma delas explicou adequadamente o sinal. O sinal WOW continua sendo o candidato mais forte para uma transmissão de rádio alienígena já detectada. A praga da dança de Estrasburgo. No verão de 1518, a cidade de Estrasburgo, na França, foi assolada por um fenômeno bizarro e inexplicável conhecido como a praga da dança. Tudo começou quando uma mulher chamada Fru Trophy saiu às ruas e começou a dançar fervorosamente, aparentemente incapaz de parar. Dentro de uma semana, dezenas de outras pessoas se juntaram a ela, e até o final do mês, as ruas estavam repletas de centenas de indivíduos dançando descontroladamente. A dança continuou por dias, em alguns casos, semanas, com os participantes dançando até desmaiarem por exaustão, derrame ou ataque cardíaco. Alguns dançaram com tanta intensidade que seus pés ficaram machucados e ensanguentados. As autoridades locais, sem saber como lidar com a situação, contrataram músicos e cientistas para acompanhar os dançarinos na esperança de que a praga cessasse. No entanto, a causa da praga da dança permanece um mistério, com teorias que variam desde doenças psicogênicas em massa até envenenamento do pão contaminado. Alguns até especulam que pode ter sido uma forma de mania religiosa ou uma resposta ao extremo estresse e dificuldades enfrentadas pelas pessoas de Estrasburgo naquela época. Esse evento continua a intrigar historiadores e cientistas até os dias de hoje. O mistério das Ilhas Flannan. Em dezembro de 1900, um mistério envolveu as remotas Ilhas Flannan, localizadas na costa oeste da Escócia, quando 3 foraleiros desapareceram sem deixar vestígios: James Ducat, Thomas Marshall e Donald MacArthur. Eram os únicos habitantes da pequena ilha de Eilean-Mor, onde tripulavam o farol. No dia 26 de dezembro, um barco de socorro chegou à ilha e encontrou o farol completamente abandonado. Uma busca detalhada revelou que os 3 homens não estavam em lugar nenhum dentro do farol. A mesa estava posta para uma refeição, uma cadeira estava virada e os objetos pessoais, como garrafas de água e botas, foram deixados para trás, indicando uma partida apressada. As teorias sobre o destino dos faroleiros variam desde uma onda gigante que os levou para o mar até a possibilidade de assassinato, suicídio ou até mesmo uma intervenção sobrenatural. Alguns especularam que os homens poderiam ter sido arrastados por uma onda enquanto tentavam proteger o equipamento durante uma tempestade. No entanto, nenhum corpo foi encontrado, deixando a verdadeira causa de seus desaparecimentos envolta em mistério. O enigma da Ilha Flannan tornou-se uma famosa história de fantasmas e inspirou diversos livros, artigos e relatos ficcionais. Inclusive, talvez a obra mais conhecida baseada no caso é o filme O Mistério do Farol, que conta essa história e teoriza o que pode ter acontecido com os 3 faroleiros. Esse filme, ele te prende do começo ao fim e está disponível na Netflix, vale a pena conferir. O incidente destaca o isolamento e os perigos enfrentados pelos faroleiros no início do século XX,
deixando uma marca indelével na história da região e alimentando a imaginação de muitos. O mistério do voo MH370. O desaparecimento do voo 370 da Malaysia Airlines em 8 de março de 2014 é um dos mistérios mais desconcertantes e trágicos da aviação do século XXI. A aeronave Boeing 777, com 239 passageiros e tripulantes a bordo, desapareceu das telas de radar durante a rota de Kuala Lumpur, na Malásia, para Pequim, na China, deixando para trás um rastro de perguntas sem resposta e famílias devastadas. O voo decolou do Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur às 12 horas e 41 minutos, horário local, e estava programado para chegar a Pequim às 6 horas e 30. No entanto, menos de uma hora após o início da viagem, o avião perdeu o contato com o controle de tráfego aéreo sobre o mar da China Meridional. A última comunicação da aeronave foi uma mensagem rotineira de boa noite do copiloto. Nos dias e semanas seguintes ao desaparecimento, uma operação internacional de busca e salvamento foi lançada, envolvendo dezenas de países e cobrindo uma vasta extensão do Oceano Índico. No entanto, apesar dos esforços de navios, aeronaves e submarinos equipados com tecnologia avançada, nenhuma evidência concreta do paradeiro do avião foi encontrada. Diversas teorias surgiram para explicar o desaparecimento, incluindo a possibilidade de uma falha mecânica catastrófica, sequestro ou até desvio debilitado por um dos pilotos. A descoberta de destroços que supostamente seriam do MH370 na costa da África Oriental e em ilhas próximas apenas aprofundou o mistério, já que estavam milhares de quilômetros afastados do último local conhecido do avião. O desaparecimento do voo MH370 continua sendo um enigma sem solução definitiva, alimentando especulações e mantendo viva a esperança de um dia descobrir a verdade por trás dessa tragédia aérea. Nós temos um vídeo aqui no canal contando todas as teorias sobre o que pode ter acontecido com esse avião. Vou deixar o link para você assistir depois que acabar esse vídeo, ok? O sudário de Turim. O sudário de Turim é um pano de linho centenário que carrega a imagem pálida de um homem que alguns acreditam ser o pano funerário de Jesus Cristo. O sudário mede aproximadamente 4 metros e exibe as impressões frontal e traseira de um homem com feridas consistentes com a crucificação. As origens e a autenticidade do sudário de Turim têm sido objeto de intenso debate e investigação, com inúmeros estudos realizados para determinar sua idade e a natureza da imagem. Testes de datação por radiocarbono, realizados em 1988, sugeriram que o sudário foi feito entre 1260 e 1390 depois de Cristo, indicando que não poderia ser o pano funerário de Jesus. No entanto, pesquisas subsequentes desafiaram essas descobertas, com alguns cientistas propondo que a amostra utilizada para a datação por radiocarbono estava contaminada, o que poderia ter distorcido os resultados. O método preciso pelo qual a imagem foi criada no pano permanece um mistério, pois não foram encontrados vestígios de pigmentos ou corantes. Inúmeras hipóteses foram propostas, incluindo o uso de técnicas artísticas, reações químicas naturais ou até mesmo a liberação de radiação durante o evento da ressurreição. Outro fator que deixa o mistério em aberto é a falta de consenso entre os estudiosos. Enquanto uns afirmam que o sudário é uma farsa, outros especialistas afirmam que o pano pode ter coberto, sim, o corpo de Jesus Cristo. Mas e você? Qual é a sua opinião sobre o sudário? Comenta aqui embaixo enquanto vamos para o próximo item. A Arca da Aliança. A Arca da Aliança, uma relíquia sagrada mencionada na Bíblia hebraica, cativou a imaginação das pessoas por milênios. Considerado um baú de madeira coberto de ouro contendo as tábuas de pedra com os 10 mandamentos inscritos, a arca está envolta em mistério e tem sido objeto de inúmeras lendas e teorias. De acordo com relatos bíblicos, a arca foi construída pelos israelitas sob a orientação de Moisés durante o êxodo do Egito.
Dizia-se que possuía imenso poder espiritual, servindo como um símbolo da presença de Deus entre o seu povo. A arca era levada para as batalhas e acreditava-se que sua presença assegurava a vitória dos israelitas. A localização conhecida da arca, conforme mencionado na Bíblia, foi no Templo de Salomão, em Jerusalém. No entanto, a invasão babilônica e a destruição do primeiro templo em 1586 a.C. marcaram o início do desaparecimento da arca dos registros históricos. Seu destino permaneceu um mistério desde então. Ao longo da história, surgiram inúmeras teorias e lendas sobre o paradeiro da Arca da Aliança. Alguns acreditam que ela foi escondida pelo profeta Jeremias antes da conquista babilônica e que permanece enterrada em segredo perto de Jerusalém. Outros especulam que a arca foi removida de Jerusalém e levada para a Etiópia, onde supostamente é mantida na igreja de Nossa Senhora Maria de Sião, em Axum. Outra teoria proeminente sugere que a arca foi escondida sob o monte do templo em Jerusalém, em uma câmara secreta conhecida como o Poço das Almas. Alguns pesquisadores afirmaram que a arca pode ter sido descoberta durante as cruzadas e posteriormente levada para a Europa, onde foi perdida ou escondida. O desaparecimento de Amelia Earhart. Amelia Earhart, a pioneira aviadora americana, encantou o mundo com seus voos ousados e sua determinação inabalável. No entanto, sua última jornada, uma tentativa de circunnavegar o globo em 1937, terminou em um dos mistérios não resolvidos mais duradouros do século XX. Acompanhada por seu navegador, Fred Nauman, Earhart partiu em uma viagem épica em um Lockheed Electra 10 especialmente equipado. Após completar quase 2/3 da jornada, eles partiram da Nova Guiné em 2 de julho de 1937 com destino à Ilha Roland, um pequeno pedaço de terra no Oceano Pacífico Central. No entanto, eles enfrentaram desafios de navegação e problemas de comunicação ao se aproximarem da ilha. A Guarda Costeira dos Estados Unidos estava posicionada próxima à ilha para ajudar os aviadores, mas as transmissões de rádio de Amélia indicavam que eles estavam com problemas para encontrar seu destino e ficando sem combustível. A última transmissão de rádio confirmada foi recebida às 8h43, horário local, com palavras alarmantes: "Estamos correndo para o norte e para o sul." Após isso, o contato com o avião e com Amelia e Nauman foi perdido e eles desapareceram sem deixar vestígios. Uma extensa operação de busca e resgate foi lançada, cobrindo uma área de 250 mil milhas quadradas, mas nenhum sinal dos aviadores desaparecidos ou de seu avião foi encontrado. A busca oficial foi cancelada em 19 de julho de 1937 e Amelia e Nauman foram declarados perdidos no mar. Ao longo das décadas, surgiram diversas teorias para explicar o destino de Amelia Earhart e Fred Nauman. Alguns acreditam que eles ficaram sem combustível e caíram no oceano, enquanto outros especulam que podem ter pousado em uma ilha diferente, como a Ilha Gardner, e sobrevivido como náufragos. Outras teorias sugerem que eles foram capturados pelos japoneses que estavam expandindo sua influência no Pacífico na época, ou que estavam envolvidos em uma missão secreta para o governo dos Estados Unidos e desapareceram deliberadamente. A colônia perdida de Roanoke. Em 1587, um grupo de colonos ingleses liderados pelo governador John White estabeleceu a colônia de Roanoke em uma ilha na costa da atual Carolina do Norte, Estados Unidos. A colônia era composta por 115 homens, mulheres e crianças, incluindo a filha de White, Eleanor Dare, e seu bebê recém-nascido, Virginia Dare, a primeira criança inglesa nascida no Novo Mundo. Logo após a fundação, White retornou à Inglaterra em busca de suprimentos, mas devido à guerra com a Espanha, ele não conseguiu voltar à colônia por 3 anos. Quando White finalmente retornou à ilha Roanoke, em 1590, descobriu que toda a colônia havia desaparecido sem deixar vestígios. A única pista deixada para trás foi a palavra Croatoan, esculpida em uma árvore.
Acredita-se que os colonos possam ter buscado abrigo com a amigável tribo Croatan, na vizinha ilha Hatteras. Mas White não pôde realizar uma busca completa devido a uma tempestade iminente. O destino dos colonos de Roanoke permanece um mistério até hoje, com teorias que vão desde a integração em tribos nativas até serem vítimas de doenças ou violência. Apesar de numerosas expedições e escavações arqueológicas, nenhuma evidência conclusiva foi encontrada para explicar o desaparecimento da colônia perdida. Este enigma continua a intrigar historiadores e arqueólogos, destacando um dos capítulos mais enigmáticos da colonização europeia nas Américas: a abdução por OVNIs de Pascagoula. Na noite de 11 de outubro de 1973, 2 trabalhadores do estaleiro, Charles Hickson e Calvin Parker, estavam pescando nas margens do rio Pascagoula, no Mississippi, quando alegaram terem sido abduzidos por alienígenas. De acordo com seu relato, uma nave brilhante em forma de ovo pousou perto deles e 3 seres humanoides, cada um com cerca de 1,5 metros de altura, pele cinza enrugada e mãos em forma de garras, emergiram da neve. As criaturas supostamente paralisaram Hickson e Parker com algum tipo de raio e os levitaram para a nave, onde foram submetidos a um exame físico antes de serem libertados. Após relatarem o incidente ao departamento do xerife local, Hickson e Parker foram deixados sozinhos em uma sala com um microfone escondido que gravou sua conversa enquanto discutiam a experiência aterrorizante. Mais tarde, ambos passaram em testes do polígrafo, adicionando credibilidade à sua história. O caso de abdução por OVNIs em Pascagoula ganhou atenção nacional e continua sendo um dos supostos encontros alienígenas mais conhecidos e influentes da história. Enquanto os céticos argumentam que um incidente pode ser atribuído a uma farsa ou alucinação, o caso continua sendo um tópico de fascínio e debate entre os entusiastas e pesquisadores de OVNIs. O dirigível fantasma. Em 16 de agosto de 1942, o dirigível da Marinha dos Estados Unidos, conhecido como L-8, partiu para a Baía de São Francisco em uma rotina patrulha antissubmarina ao longo da costa da Califórnia. Comandado pelos experientes tenente Ernest Dwight e Charles Adams, o L-8 iniciou sua missão sem problemas aparentes. No entanto, algumas horas após o início da patrulha, o dirigível misteriosamente retornou à Terra e caiu em uma rua em Daly City, Califórnia. Quando o pessoal da Marinha chegou ao local do acidente, ficaram perplexos com o que encontraram. O dirigível estava completamente intacto, mas os pilotos haviam desaparecido. As portas estavam abertas, o rádio ainda funcionava e o bote salva-vidas de emergência permanecia a bordo. Não havia sinais de luta nem qualquer indicação do que poderia ter acontecido com Ernest e Charles. Apesar de uma busca exaustiva, nenhum vestígio dos pilotos desaparecidos foi encontrado. Teorias diversas surgiram para explicar o enigma, desde uma fuga audaciosa até a captura pelo inimigo e até mesmo a sugestão de sequestro alienígena. No entanto, nenhuma evidência conclusiva surgiu para apoiar qualquer uma dessas ideias. O misterioso desaparecimento da tripulação no L-8 ficou conhecido como o incidente do dirigível fantasma e permanece como um dos mais intrigantes mistérios da aviação da Segunda Guerra Mundial, deixando um legado de especulações e questões não respondidas até os dias de hoje. O monumento de Shepherd. Nos tranquilos jardins de Sugarbough Hall, em Staffordshire, Inglaterra, encontra-se o monumento de Shepherd, uma intrigante escultura do século XVIII que tem fascinado historiadores e decifradores de códigos por séculos. No centro dessa escultura está um relevo enigmático, uma cópia espelhada da pintura de Nicholas Poussin, Os Pastores Arcadianos. Porém, o verdadeiro mistério reside na inscrição enigmática que acompanha a escultura. A inscrição composta pelas letras O-U-O-S-V-A-V-V, com as letras DM aparecendo em um plano inferior, tem confundido e instigado teorias ao longo do tempo. Algumas sugestões apontam para uma mensagem codificada ou cifra de uma sociedade secreta, enquanto outras propõem uma ligação com Santo Graal ou os tesouros dos Cavaleiros Templários.
Especula-se também que as letras poderiam formar um anagrama ou uma forma de esteganografia, escondendo uma mensagem dentro de uma aparente sequência aleatória. Muitas tentativas foram feitas para decifrar a inscrição, com conexões supostas a frases gregas ou latinas antigas. No entanto, nenhuma interpretação conclusiva foi amplamente aceita pelos estudiosos. O monumento de Shepherd atraiu a atenção de renomados decifradores de códigos ao longo dos anos, incluindo figuras como Charles Dickens e Charles Darwin. Apesar dos esforços desses indivíduos, o verdadeiro significado por trás da inscrição permaneceu um mistério. Alguns sugeriram que a inscrição poderia ser simplesmente uma brincadeira ou um capricho dos criadores do monumento. Mas me conta, qual desses mistérios mais te impressionou, hein? Se você quer uma continuação desse vídeo com outros mistérios, curta e comente aí, ó. Assim vamos saber que você está gostando. Até o próximo vídeo!